Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz, de amparo, de consolo e de refazimento das nossas energias. Que o Mestre Jesus, esse amigo de nossas almas, esteja aqui mais uma vez conosco, facilitando o nosso entendimento, abrindo o nosso coração e permitindo que desde o entrar nesta casa, nesta porta, nós já estejamos recebendo esses bálsamos que cada um de nós sabe do que precisa. E meus amigos, então, como já foi explicado anteriormente, nosso amigo Jones, espetacular, especial, talvez venha na próxima semana se tudo der certo. Mas o nosso tema hoje, recursos para florescermos. É um convite também do Evangelho, porque tudo é Evangelho na nossa vida. Eu inicio fazendo uma pequena leitura, peço permissão aos amigos, sobre um capítulo do livro do Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor. E neste capítulo é as potências da alma. Vejam, as potências da alma. Ele é muito interessante, eu deixo o convite para aqueles que tiverem interesse de ler este capítulo em especial. O livro é bem amplo, tem muita coisa boa. Mas neste em especial, ele trata da vontade. E ele diz o seguinte: o estudo do ser, a que consagramos a primeira parte desta obra, deixou-nos entrever a poderosa rede de força das energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germe. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, os que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O Rei dos Céus está dentro de vós. O reino dos céus está dentro de nós, disse o Mestre Jesus. O mesmo pensamento ele é expresso em outras doutrinas. Os Vedas: tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Então toda essa sabedoria que estão nos livros, estão nas mensagens mais antigas, está em cada um dos nossos corações. E na intimidade do desabrochar das nossas potências, Leon Denis fala dessa faculdade que todos nós temos, que é o despertar, é o fazer a diferença na nossa vida. Mas para tudo isso ser desenvolvido, para que nós possamos florescer, nós temos que estar atentos aos recursos que a vida nos oferece. Porque todos nós, sem sombra de dúvida, temos recursos suficientes para podermos sair da condição que estamos hoje para uma outra melhor. E se estamos em uma boa, podemos ir para uma muito melhor. Condições estas que eu falo aqui na Terra, nesse momento maravilhoso ao qual todos estamos vivendo. Então, esse grande solo divino, essa Terra, esse planeta azul maravilhoso, tem dentro de cada seio, cada núcleo, a sua própria terra. O seu próprio plantio a ser desenvolvido, que poderá ser frutificado, que poderá florescer. Por isso, florescer de um grande jardim, de uma forma poética, de uma forma lúdica. O florescer que nós, os grandes espaços de terra, esses jardins lindos, que o Mestre Divino há muito tempo veio semear, esperando de cada um de nós a mesma ação, não no mesmo nível do Mestre, mas numa condição menor, por sermos pequenos, mas ainda assim, ele veio contar dessa potência, dessa habilidade que nós todos temos. E Allan Kardec, no livro tão conhecido dos estudantes, que é o Livro dos Espíritos, ele tem uma pergunta, a questão 573, onde ele perguntou aos espíritos superiores em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Vejam, meus amigos, Kardec já faz uma pergunta nos dizendo que nós temos uma missão.
Independente de quem seja uma expiação e quem seja uma missão, o certo é que no momento em que ganhamos a oportunidade da reencarnação, um presente divino às nossas vidas, que só por isso nós deveríamos todos os dias glorificar ao nosso Pai, honrar ao nosso Pai, Deus, pela dádiva da vida. E junto desta vida, porque quando eu digo a nossa vida, eu digo a vida daqueles que nos cercam, daqueles que dependem de nós de uma forma ou de outra e daqueles que nós também dependemos. E aí os espíritos responderam a Kardec, então, na pergunta, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Mais uma vez lembrando, somos encarnados, temos uma missão, temos um trabalho, uma meta a cumprir. E eles responderam, em instruir os homens e lhes auxiliar o progresso. Primeira resposta curtinha. Em seguida ele diz, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Mas o que ele quis dizer aqui, nesta pergunta inicial do trabalho da noite, é que quando estamos num lar, numa casa, é uma instituição. Quando estamos num centro espírita, quando estamos numa escola, quando estamos no nosso trabalho, todos são instituições. Todos estão juntos para se desenvolverem, para ter um progresso e para cada um ter a sua melhora pessoal e íntima, e esta instituição também ter um progresso. Mas não basta nós falarmos e sabermos, nós precisamos parar, respirar, meditar e olhar para dentro de nós como espíritos reencarnantes, com propósito, recursos e oportunidades. Por que essa pausa e esta forma de expressão? Porque nós, como espíritos, só vamos nos depurar de fato e só vamos compreender esta transformação quando eu me der conta que eu preciso me conhecer, o autoconhecimento. Nesse meu estudo de hoje, eu li alguma coisa que dizia assim, muito interessante. Nós todos buscamos conhecimento arduamente. Nós queremos estudar, ler mais, pesquisamos, vamos para a internet. Temos hoje celulares na palma da mão que oferecem todo o conhecimento. O mundo está ali, na palma da nossa mão. Mas a pergunta é, nós paramos para nos conhecer? Nós paramos para nos entender? Nós paramos para olhar para dentro de nós, podemos dizer assim? E apreciar aquilo que não é tão bom, mas também apreciar aquilo que já é bom? Porque aí Kardec também fala que nós precisamos domar as nossas más inclinações. Excelente mensagem, importante, assinala que temos trabalho a fazer para nós, conosco. Mas aí, ao mesmo tempo, ele também mostra que se nós temos essas más inclinações, é porque nós não soubemos ainda aproveitar as coisas boas que nós também temos. E nessa definição, quando Kardec recebe esta resposta dos Espíritos, eu vou lá na 76 desse mesmo livro, do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta que definição se pode dar dos Espíritos, definição dos Espíritos. Aí eles responderam, os espíritos superiores, pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Nós somos esta criação divina. Então nós somos esses seres carregados dessa inteligência. Todos nós, dotados de inteligência, capazes de desenvolver uma missão, podemos perguntar, mas qual seria a minha missão? Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou um empreendedor, eu sou uma professora, eu sou uma funcionária, eu tenho muitos atributos e tenho muitos deveres, então eu estou cumprindo a minha missão, eu estou fazendo o meu melhor. Acredito que sim, cada um faz o seu esforço à medida do possível e está perfeito. Mas como é que eu entendo que eu posso ser aquele que tem recursos de florescer, mas que também tem condições de ajudar alguém a florescer?
porque nós já temos condições de sair da nossa condição, é ótimo. Mas em que momento eu me dou conta de que eu não vim a esta terra somente para resolver os meus problemas de cunho mais íntimo com o outro? Eu vim, mas eu preciso desenvolver as minhas habilidades com o outro. É somente com o outro. E eu só entendo que o outro precisa de algo se eu me aproximar. Então, eu fazia um momento de busca interior, me afastando do mundo, me isolando. Em algum momento, eu vou perceber que eu não vou sair da situação que eu me encontro e eu vou piorar a minha situação, podemos também dizer. E aí, nessa busca do florescer, eu poderia dizer que quando nós buscamos o Evangelho do Mestre Jesus, quando nós buscamos os seus ensinamentos, nós sabemos que nós temos a capacidade de florescer na vida de alguém, aliviando um coração aflito, acalmando um desespero, reformando um pensamento moral de alguém. Porque o propósito divino é o crescimento moral do espírito, junto à sua inteligência, que é desenvolvido dia a dia, gradativamente, como nós sabemos, por todos os recursos que nós já temos nessa terra e que vieram de mentes muito inteligentes e sábias. Se essas mentes sábias, inteligentes, não tivessem pensado em nós, não tivessem analisado que aquela descoberta traria grandes frutos, iria florescer no jardim das nossas casas, das nossas vidas, e guardassem numa gaveta, guardassem no seu coração, por egoísmo, porque é a chaga da humanidade, por vaidade, porque eu vou ter que dividir com alguém o meu nome, o título, a história vai ser dividida. Eu quero guardar para mim porque é muito bonito, é muito interessante. Pensemos, se parte, porque a criação divina não deixa nada estanque, tudo cresce, tudo floresce. O que acontece, como também está no Livro dos Espíritos, é a pergunta: eu posso atravancar o futuro? Lá tem essa pergunta. E os Espíritos responderam: não, eu até posso tentar. Mas dia vem, dia vai, o avanço vai acontecer. E o que acontece com aquele, então, que tenta atravancar o futuro? Ele responderá. Como nós sabemos, as leis divinas estão aí, imutáveis para todos nós. Responderá na caminhada, que nós já sabemos também o que é esse responder às leis divinas. Então, esse exemplo de que muitas mentes inteligentes pisaram nesse planeta com missões e fizeram a sua parte, algumas ideias foram deturpadas, mas não é o caso. O caso é nós, então, sendo esses seres inteligentes da criação, e dentro do nosso mundo, da grandiosidade que é o nosso mundo, independente de tamanho, de nome, de esfera, qual é o meu papel hoje? Florescer? Perfeito. Mas eu tenho que fazer pelo outro algo. Porque a mensagem do Evangelho, quando fala, e hoje ainda falamos aqui no estudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é um lembrete que nós ainda estamos numa condição de reconhecer Deus numa figura de dúvidas. Por que eu falo isso? Porque nós sabemos que Deus existe, Ele é o nosso Pai. A dúvida que eu me refiro não é a dúvida no meu coração. Eu sei, eu amo, está tudo muito claro. Mas ainda existe uma necessidade da percepção do objeto, da pintura, da música. Nós temos a necessidade do visual, digamos assim. Sabemos que Deus criou a todos nós. A perfeição da criação, o planeta, tudo à nossa volta é Deus. Mas o homem ainda tem essa necessidade. Aí o que ele fez? Por amor, para lenir os corações aflitos, acalmar os desesperados e trazer uma reforma moral, ele enviou o Mestre Jesus. Alguém que se torna uma figura viva para as nossas vidas. Alguém que está desenhado, retratado em imagem no papel. Que tem histórias, que tem parábolas. Porque nós precisamos destas referências, digamos assim, para poder caminhar. E aí ele trouxe a maior de todas, que é o seu Evangelho. E lá ele diz
que nós precisamos amar o nosso pai. Mas nós temos que amar o nosso irmão e nos amar. Mas aí podemos pensar, esse trabalho do amor, ele, para mim florescer, eu preciso entendê-lo, mas eu não consigo desenvolvê-lo porque o mundo é muito complicado. Ele tem muitos chamados, ele exige. E quando eu acho que eu estou engatinhando, acontece. E eu dou uma derrapa. Por isso que o mestre disse, para que eu ame a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Porque se eu amar o meu irmão, então eu vou me amar. Vejam, é um triângulo que se funde. E não vai ser assim, um dia vai alguém dizer assim, você já está amando Deus. Ou esse, pai, já estou amando Deus. Não, é um sentimento. Ninguém diz, tu não vai escutar em nenhum lugar. É um sentimento. Um dia tu desperta e percebe que esse amor que o Cristo quer pelo nosso Pai vem do nosso florescer. Eu honrarei o meu Pai, o Mestre de Jesus com a sua mensagem, quando eu começar a despertar para este evangelho de amor. Então, essas potências que nós temos na alma, como diz Leon Denis, ele é algo que precisa ser trabalhado, desenvolvido por todos nós. Recursos. Esses caem como chuva nas nossas vidas. Porque os recursos, se nós pararmos para pensar, fazendo essa viagem então para dentro de nós, analisando o que nos cerca, as tarefas que nos são chamadas, a pessoa que está à minha volta, ou que está mais longe, não tem problema. É o maior recurso. Porque eu só desenvolvo e só realmente coloco em ação o pensamento que eu quero com o estudo quando a situação acontece. Porque eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, nós temos muitas passagens belas e fica introjetado, fica aqui como um tambor batendo no meu coração forte. E aí eu digo, agora já sei tudo, esse é o caminho, pode ver. E quando chega, nós percebemos que o florescer, a sementinha, ela que estava pronta para desabrochar, ainda foi sufocada. Mas ela não foi sufocada pelo meu irmão, pelo mestre, pelo pai de amor. Foi sufocada ainda porque eu não compreendi que esses recursos são para que eu desperte. E eu desperto também dessa forma. Porque eu já não tenho uma consciência adormecida. Eu já me incomodo quando eu não acerto. Eu já me incomodo quando eu falo de forma áspera, eu já me incomodo quando eu revido, digamos assim, vamos falar das coisas tolas do dia a dia, mas que te incomoda. Esse solo foi preparado há muito tempo, porque nós já sabemos, estudantes da doutrina, que estamos aí há muito tempo caminhando nesta linda terra e com muitos acertos, muito mais erros, estamos tentando ficar com menos débitos. E quando nós começamos a entender que essa medida é nossa, essa medida é minha, eu não exijo tanto, eu não cobro tanto, eu não reclamo tanto. Eu aproveito as situações para então, destas situações, tirar o melhor. Sempre pensando no bom, no belo e no nobre, que é o que o Mestre Jesus espera de todos nós. Claro, quando eu digo espera de todos nós, ele espera porque ele é amor. O amor, ele vai esperar o amadurecimento deste fruto, ele vai esperar o desabrochar desta flor. Porque uma flor, ela tem que ser tratada com delicadeza, com respeito, com carinho. Toda a natureza, todos os seres. Mas se tratando aqui dessa forma lúdica de um jardim, se ela não for regada, cuidada adequadamente, ela não vai conseguir passar de uma estação. Então, ele sendo o irmão maior, o amor, aquele que ele foi enviado. Ele é o cordeiro que foi imolado, por quê? Porque ele não precisava mais pisar no solo terreno. Ele estava acima de todos nós. Ele está acima do ídolo que tu gosta no futebol ou no cinema. Ele gosta mais de qualquer livro que tu aprecie.
Ele está acima de alguém que tu olha numa TV, numa rede social e que tu te encanta e que tu quer ser igual, ou tu quer falar igual, ou tu quer vestir igual. Comparações esdrúxulas, pequenas, da terra. Mas ele é mais que todos. Ele está acima de qualquer um de nós. Em moral, em amor, em inteligência, em sabedoria, em entrega. E ele, sabendo de tudo isso, veio através do amor do nosso Pai. O nosso Pai entregou o Mestre Jesus na nossa vida. E ele está a todo instante na nossa vida. Mas para isso, eu preciso florescer. Eu preciso despertar esta alma que está encarnada e reconhecer que tudo que eu tenho foi plantado no solo preparado para o meu melhor desenvolvimento, para as minhas melhores potencialidades serem colocadas para fora. Mas como disse o Felipe na mensagem, sem a solidão não acontece. A solidão no sentido do caminhar, a solidão no sentido de subir monte acima e se sentir sozinho. Porque não será compreendido, não será ouvido, não será aplaudido. Um termo apenas para o aplaudir no sentido de que outros vão congregar deste pensamento. Porque o Mestre Jesus também foi assim. Na sua grandiosidade desceu. Desceu à terra no sentido de reencarnar e se entregou a nossas imperfeições. E a cada passo da jornada, ele falou da caridade, porque florescer tem que ter caridade. Ele falou de um amor que inspira. O que inspira? É eu fazer algo pelo outro. É a compreensão de que eu amar o meu Pai, eu tenho que amar o outro. Porque se eu não amar o outro, eu não me amo. E quando é que eu vou entender isso? É quando eu começar a florescer. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Mestre Jesus é rico. E tem uma passagem, Sede Perfeitos, que é o homem de bem, capítulo 17, onde o Allan Kardec fala, né, da Sede Perfeitos, e ele caracteriza que o homem, ele precisa domar as suas más inclinações, como eu falei no início. Mas pensemos, nós já somos conscientes de que somos espíritos reencarnantes, que temos um guia e modelo que está acima de toda a humanidade e que foi enviada por amor. Se todos os dias eu conseguir abrir o Evangelho, fazer uma prece, eu vou ter um fio de ligação entre os meus tormentos, as minhas vontades, com o Pai Maior, com o Mestre, com seus propósitos. Esta ligação demonstra que eu já estou entendendo que eu preciso me submeter. Eu tenho que sair da arrogância de espírito encarnado que sou ainda, mas que quer amar, que quer perdoar, que quer confraternizar, que quer fazer parte desta grande obra, transformando a minha vida primeiro, não a do outro. A transformação que eu posso fazer pelo outro não é, digamos, na posição de pai, conselhos, atenção, dedicação, mas eu me refiro aqui àquele outro, que seja o filho, que seja a mãe, que seja o pai, mas aquele que precisa e que tu só tem que dar o teu melhor. O ouvido, a fala, o tempo, algo tão precioso. Então, quando o Kardec faz esta pergunta para os espíritos lá, que não se pode, que definição se pode dar dos espíritos, e aí ele respondeu, pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Se somos seres inteligentes, somos filhos de Deus. Filhos de Deus, irmãos do Mestre de amor, ao qual caminhou por muitas terras que nós não temos ideia, mas que a referência dele é o que pode mudar o meu dia, pode mudar a minha vida. Nós precisamos buscar as inclinações, então,
nós precisamos buscar esse refazimento nos nossos corações, na nossa luta diária. Porque saindo então da questão da mudança, da necessidade, eu vou tocar nos nossos corações em algo que, por sermos então esses espíritos reencarnantes, com as nossas mazelas, as más inclinações, mas cheio de potências, nós precisamos florescer nos curando. Não estou aqui dizendo que alguém não está bem ou que está doente, não. Eu falo aqui como uma estudante da doutrina espírita, um espírito reencarnante que sabe que eu preciso curar-me. Curar-me das necessidades, aquelas que tomam o teu tempo, que sugam a tua energia, que a tua mente viaja e o teu tempo é perdido. Aquele espírito que sabe que precisa se curar da vaidade, do egoísmo, da intransigência, da falta de paciência, da falta de comprometimento com o Mestre Jesus, da falta de comprometimento com a lição do Mestre diante da vida todos os dias. Então, para curar um coração reencarnante que quer ser curado, ele precisa florescer. E para florescer, ele tem que buscar esses recursos que também estão dentro dele. E aí nós podemos florescer, meus amigos, através da dor. Porque a dor floresce e desperta os nossos corações. Quando o Felipe traz a questão da solidão novamente, quando a música do início diz que vale a pena, é porque vale a pena. Nenhum de nós viverá esses momentos de desespero, de aflições, de dúvidas atrozes, se não for o momento perfeito para a nossa cura mesmo. Mas esta cura, ela não se dá somente eu me servindo, porque eu me sirvo 24 horas de uma energia, de um ar, de um sol, de uma lua, de um irmão oxigênio. E aí eu retribuo com a minha prece, com meus pensamentos nobres e bons, com as leituras edificantes. Tudo perfeito, maravilhoso, precisamos continuar assim. Mas nesse meu breve roteiro, teria aí no meio a oportunidade de eu inserir uma ação de trabalho, de esforço, de renovação, sentindo também a dor do outro, para que eu me cure. Porque eu vou me curar quando eu entender que o outro precisa da minha ajuda. Eu me curo com as preces, com água fluidificada. Eu melhoro as minhas angústias, as minhas depressões de imediato, precisando da medicina da terra, das terapias, com certeza. Mas a longo prazo, eu vou encontrar um equilíbrio, eu vou encontrar uma ajuda. Mas eu preciso ter uma disciplina e eu preciso ter uma vontade de fazer esta mudança. Eu tenho uma história do Raul Teixeira, conhecido palestrante espírita de alguns aqui, nobre irmão com excelente oratória, então dentro do florescer na incompreensão também, porque nós florescemos aonde nós quisermos. Raul Teixeira, iniciando as suas atividades no núcleo espírita, empolgado e feliz, abriu uma porta para o trabalho. E cada vez que ele chegava numa dessas casas, sempre os trabalhadores tinham reunião naquele dia. E não o recebiam com aquele calor que ele esperava, com aquele afeto, que não é o caso desta casa aqui, muito bem recebida e amorosamente. E os grupos também. Então, ele começou a se entristecer com aquilo. E pensou em parar, abandonar. Inclusive, isso está no livro dele. E ele começa a murchar como uma flor. E aí ele começa a perder as suas intuições, a vontade. E dado o momento ele se encontra com Divaldo Pereira Franco, que com certeza do conhecimento de todos vocês, e numa conversa, numa preleção, Divaldo se vira para ele e diz: eu sei o que se passa com você, meu irmão, Joana está aqui ao meu lado e me conta, mas eu te digo, não pare. Porque a pergunta dele é que quando ele tivesse chance de encontrar Divaldo, ele queria saber, devo parar? Porque ele
Estava triste. E Joana, então, diz, colha tudo que semear, porque hoje você não sabe, mas você está semeando. E se der, inclusive diz assim, se tiver 10, 15 ou 1000 pessoas, não importa. Tem um plano espiritual contigo. E sempre será primeiro para ti. Emocionante. Então, aqui eu estou trazendo um outro exemplo, meus amigos, que nós nunca estamos sozinhos. Nós não estamos florescendo somente na nossa terra, no nosso solo, matéria. Nós estamos desenvolvendo com outros irmãos num plano maior. E este outro plano, que é o plano espiritual, ele está cercado de irmãos como nós. Porque estamos num planeta de provas e expiações, os nossos irmãos estão na mesma condição. E se nós hoje podemos florescer com recursos, a nossa mente se abre e nós já compreendemos, em que momento nós vamos começar a devolver esse tesouro que nós já temos? Em que momento nós vamos dedicar um pouco mais do nosso tempo por esse momento? O tempo urge, velha frase. Mas eu sei o que é o tempo urge. Eu sei se o meu minuto é agora, se a minha vida é uma hora. Não sei. Mas eu tenho que lembrar que hoje eu posso fazer uma prece por alguém. Hoje eu posso planejar alguma coisa e, se Deus permitir, amanhã executar. Executar, meus amigos. Essa é o outro momento de nós florescermos executando. E aí, para não cansar esses ouvidos que estão cheios de vontade, eu vou trazer uma outra história de alguém muito conhecida de vocês, Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, meus amigos, para aqueles que não a conhecem, já desencarnou, é uma escritora brilhante, tem livros excepcionais. E dentre eles um de conhecimento nosso, que é Memórias de um Suicida, espetacular, eu recomendo. E Dona Ivone, como era conhecida, muito pobre, muito humilde, não tinha recursos financeiros. E escrevia em papel de pão. Quem não lembra de ter escrito em papel de pão? Eu lembro. Então, ela escreveu o livro Memórias do Suicida em papel de pão. Do seu jeito, da sua forma. E ela foi rejeitada. Quando ela bateu a porta da Federação Espírita, ela foi rejeitada brasileira. Passou-se o tempo. Ela chegou em casa e ia queimar os manuscritos. Ela fez o fogo e ia jogar. Porque ela se entristeceu, ela ficou magoada, ela estava florescendo e de repente o mundo veio e podou. Aquele momento podou ela. Bezerra de Menezes chega até ela e diz, não, irmã, aqui tem uma grande obra que vai salvar muitos irmãos. Vai atender muitas almas. E o que ela faz? Ela recua. Ela ganha uma máquina de datilografar. Passa os textos para este novo material. E aí tem a bênção de receber nada mais, nada menos que o nosso irmão Leon Denis, que vai articular com ela, melhorar as falas e o texto. E a partir daí, por 30 anos, ela tinha esse trabalho para ser entregue para nós. E esses irmãos vieram e a consolaram, vieram e edificaram, vieram e mostraram para ela não desistir. Então nós não podemos desistir no primeiro momento, no segundo não, no terceiro não posso, no quarto hoje não dá, amanhã quem sabe. Nós temos que continuar persistentes com a nossa força, porque cada um vai se unindo, vai se juntando, e aí uma grande obra acontece. Quem não leu e tiver vontade, leia, porque vai entender o que é essa irmã ter sido acolhida nesta hora. Porque é uma história real, não é uma história psicografada. Então, tem o personagem aqui, o romancista português Camilo Castelo Branco. É uma história excepcional de vida. E então, neste caminhar, nós vamos para as renúncias. O florescer com renúncias. Porque Ivone, como Raul, como tantos outros, precisaram fazer algumas escolhas para seguir este caminho. É difícil? Claro que é difícil. Quem não gosta de ser dono do seu horário, de escolher a hora que vai olhar um programa, assistir alguma coisa no YouTube, levantar, fazer a sua refeição,
escolher os seus afazeres. Mas dentro de tudo isso, bem organizado, se eu conseguir perceber que algumas coisas que eu vou renunciar me trarão êxito e bem-estar e felicidade em outros, seria uma pessoa muito mais feliz. Porque eu vou me dedicar a causas que vão me enriquecer sem ter bens materiais. Aqui vem aquela velha passagem conhecida também de vocês, que é aqueles recursos que o céu precisa e que nós levaremos, que a traça não corrói, que a ferrugem não come e que o ladrão não leva. Mas para isso, para angariar esses tesouros, para ter na minha mochila, na minha mala de viagem, eu preciso renunciar a algumas coisas. Para que eu floresça, eu preciso também destravar, limpar, liberar esta horta, esse jardim. Senão, eu vou ficar muito presa àquelas belezas momentâneas, aqueles perfumes que vão me deixar extasiados, mas que passa muito rápido. E o angariar destes recursos, não, esses ficarão, esses perdurarão pela eternidade. Paulo de Tarso, Paulo de Tarso, quem não gostou e não gosta de ouvir Paulo de Tarso? Maravilhoso. Eu tenho uma passagem dele muito linda, que diz assim, ele fez, Coríntios 3:3, foi para Coríntios que ele escreveu. E ele disse, olha só que lindo, vocês vão se identificar aqui, porque Paulo escrevia para todos nós. Porque já é manifesto que vós sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Quando ele fala das tábuas, nós vamos a Moisés, que lá estavam escritas para nós os mandamentos do nosso Pai. Que hoje na doutrina nós temos as leis divinas que estão todas interligadas, que são as leis. Mas quando ele diz que, porque já é manifesto que vós sois a carta do Cristo ministrada, uma carta que vai, uma carta que leva a algo bom, uma carta que anda, que circula, que não fica parada. E se ele diz que já é manifesto, quer dizer que no momento em que eu fui criado, que eu tenho livre-arbítrio e que eu estou ocupando um corpo num planeta maravilhoso, a minha história e a dos meus irmãos terão que ser escritos na carne, no meu coração. Escrever, as tábuas se perdem, as mensagens se perdem, mas quando ele diz, mas nas tábuas de carne do coração, quer dizer que quando eu fizer o florescer, o registro ficará, nada apagará. Porque aí já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim, como ele disse. É quando já estará impregnado, registrado, que esse meu florescer não voltará mais a murchar. Dali só vai resplandecer. E aí, meus amigos, para encerrar, florescer pelo amor. Florescer por aquele, novamente, eu repito, que veio ao mundo e que passou por as misérias, decepções, tristezas que o homem poderia oferecer, levando à crucificação. Mas nem por isso, em nenhum momento, por ser esse ser supremo, o governador do nosso planeta, ele disse ao nosso Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. E é o nosso dia a dia, muitas vezes. Nós não sabemos o que fazemos, mas querendo acertar, nós às vezes erramos. Mas nós temos a oportunidade de florescer com este erro, com esta dor, com esta dificuldade, todos os dias. E o Evangelho está repleto dessas lições que alimentam, que sustentam, que curam as nossas almas. Mas nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos encontrar nas páginas, como também no dia a dia, aonde aplicá-los. Aonde trazer esta palavra. Porque aí eu curo o meu coração, eu curo esse solo e floresço. Por isso que o Cristo disse, vós sois a luz do mundo. E essa luz, ela tem que brilhar. Se ele disse isso, se ele usou dessa expressão confirmando algo, como algo, você é a luz do mundo.
brilhe diante dos homens. Quer dizer, coloca para fora o teu potencial, a tua capacidade. Tu tem esse recurso, ele está, é uma afirmativa. Então ele nos eleva. As suas passagens nos colocam numa posição, num patamar de que temos grandes capacidades e habilidades. Então, o Evangelho é um recurso, o Mestre é a rota segura, o modelo para nós seguirmos. Que a obrigação que cada um tem nessa vida, nós trazemos no nosso coração, nós sabemos no dia a dia. Mas que nós possamos, junto ao nosso Pai maior, silenciar a nossa audição e ouvir as suas mensagens de amor. Porque todas elas sempre serão para o nosso crescimento, para o nosso enriquecimento espiritual. E que possamos resplandecer nesta grande obra como filhos de alguém que amou muito nesta reencarnação. Eu agradeço a paciência e o carinho de todos e que o Mestre envolva todos nós nesta noite e em todas as outras da nossa existência de paz e luz. Muito obrigada.